E aí, você conhece esse texto mais social do pai da psicanálise? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis de História em Casa nessa lidinha do saber. Hoje a gente vai com o episódio de livros aí, mas antes de continuar, é claro, não deixe de dar o like no vídeo já, também se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho aí, por favor. Lembrando também aí de seguir a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis de História em Casa e também no nosso podcast lá no Spotify, hein? Se liga que hoje a gente vai falar de livro, na verdade esse livro aí muito interessante que eu entrei em contato há um tempo atrás e sim, faz parte aí, essa edição aqui é uma edição da né? Não, LEPM Pocket, tá difícil de falar aqui, né, do Sigmund Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, também faz parte aí da biblioteca do Prof. Elvis. Lembrando então aí que a gente tem um texto muito interessante, esse texto mais social aí do Sigmund Freud, que talvez você lembre é o pai da psicanálise, a gente vai falar mais um pouquinho aí, e aí é claro também comentar algumas coisas que aparecem já escritas para nós aqui na parte de trás do livro. Para você aqui, ó, esse livro mostra o caminho que conduz da análise do indivíduo à compreensão da sociedade. É um texto bem interessante, ainda mais em momento em que a gente vive bem essa coisa aí meio de moral de rebanho também, né? Essa história de repente muita gente, né, extravasar suas raivas aí e tudo mais por se sentir seguro num grupo, né, dentro aí de um coletivo aí que na verdade pode ser muito manipulado, né, como também um rebanho e tal. Mas olha lá o texto para vocês, e essa versão aqui tem tradução do alemão, da língua alemã para o português de Renato Zwick, revisão técnica e prefácio de Edson Souza e ensaio bibliográfico de Paulo Endo e Edson Souza. São dois textos iniciais lá bem interessantes, mas olha o que o texto coloca aqui. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Sigmund Freud investiga uma questão que sempre o inquietou, o que mantém coesa uma massa de pessoas. Este, que é um dos chamados textos sociais do autor, foi construído à luz dos então mais recentes estudos sobre antropologia e psicologia dos povos. Utilizando conceitos como identificação, regressão, idealização, libido e recalque, Freud esmiuça o funcionamento dos grandes grupos e os mecanismos inconscientes que propiciam que uma multidão de seres pensantes se submeta cegamente a um líder. Tá ligado aí, de repente é um livro, eu acho, extremamente atual para você dar uma lida e tentar, é claro, não só reverter essa situação escrota que a gente passa, mas também, é claro, ficar mais atento aí para não ser manipulado, seja por um líder ou por outro, aí é claro. Gestada durante anos, mas publicada apenas em 1921, essa obra traz inerentes ecos do momento histórico em que foi elaborada. E uma Europa devastada pela barbárie da guerra, no caso da Primeira Guerra Mundial, ganhava força o movimento nazi-fascista. Lembra 1921, né? Então 3 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, nesse período então conhecido como período entre guerras, entre 1918 a 1939, né, o final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda Guerra Mundial. E além, né, de coisas como a crise de 1929, né, se pode falar a própria consolidação do Estado socialista na União Soviética e também, aí, como citado aqui anteriormente, o crescimento de movimentos e governos totalitários de extrema-direita, nazi-fascismo aí no caso. Porém, hoje, num mundo superpopuloso em que a individualidade muitas vezes é aniquilada pela força das multidões, em que a intolerância religiosa está na ordem do dia, fica ainda mais evidente a genialidade de Freud ao aplicar a psicanálise e outros campos do conhecimento, bem como amplo alcance e a atualidade do pensamento, né, de seu pensamento. Que é essa edição aqui, se eu não me engano, ela é de 2017, né? Eu peguei acho que eu li aqui esse livro em outubro de 2018 e tal, depois de uma série de, né, livros aí do Nietzsche que eu entrei em contato, eu acabei pegando o Freud, apesar de não ter ainda lido lá a Interpretação dos Sonhos, né, que é o grande livro dele. Mas lembrando que o Freud aparece já com esse texto inicial aqui de Paulo Endo e Edson Souza, remetendo aí a biografia dele, né, que nasceu em 1856, morreu em 1939. Sigmund Freud nasceu em Freiberg, atual Fribourg, na região de Morávia, hoje parte da República Tcheca, mas naquela época parte do Império Austríaco, não é? Filho de Jacob Freud, aí eu não sei a pronúncia correta, e sua terceira esposa, Amala Freud, teve 9 irmãos, né? Então notem que ele foi aí um cara meio que, né,
digamos, bem aí auxiliado pelos seus irmãos, né? Mas que tinha uma atenção especial da mamãe dele, que o chamava de meu Sig de Ouro. Mas lembrando aí que o Sigmund Freud, ele é uma figura extremamente interessante também no ponto, é óbvio, de ser considerado o pai aí, né, da psicanálise, né? O pai aí dessa vertente, então, da medicina, que procura justamente estudar o inconsciente também, o subconsciente, que é aquelas noções de ego, id, superego e tal, que nem vou tratar aqui também, porque não tenho muito conhecimento com muitas pessoas, mas faço referência aqui, é claro, à questão histórica. Tá aí o Sigmund Freud, que também tem muitas relações com o judaísmo, né, de seu pai, então dessa influência também que se coloca às vezes, de que as teorias psicanalíticas dele, na verdade, foram meio que combatidas por terem essa ascendência judaica aí, né, que ele tinha na sua família, apesar de não ser necessariamente um seguidor aí, ou, né, um judeu praticante, digamos assim. Mas aí já começam alguns textos interessantes para vocês, que eu vou ler daqui a pouco, mas há uma referência aí, não assisti ainda, e até parece que quem assistiu não curtiu muito, mas tem uma série lá na Netflix, que é a série Freud. Tá aí para vocês, enfrentando obstáculos na carreira e abusando das drogas. Ele curtia uma cocaína. Freud acaba envolvido em um crime terrível e numa sessão liderada por uma vidente hipnotizante. Tem a galera que meio que criticou aí porque a série enveredou para esse lado mais do misticismo, mas é interessante também você pegar um momento histórico lá, né, final do século XIX, né, ou meados do século XIX, em que espiritismo também, o lance das cadeiras dançantes, né, ou mesas dançantes e tal, e também a própria, né, situação do kardecismo se desenvolvendo nessa época, e também esse pessoal que estava lá à frente, né, do seu tempo como pensadores nas suas áreas, mas que trocavam também ideia com outras figuras proeminentes nesse momento. Então, dá uma olhada também nessa referência, e vou tentar assistir para fazer algum comentário em breve aí lá na seção de dicas de filmes e séries, mas uma referência interessante então pode ser para você entrar em contato com essa obra. Eu lembro que há um tempo atrás teve aí uma série de produções, né, de livros que pegavam essa figura, de repente, de um filósofo, de um pensador, e mesclavam aí com uma questão de uma investigação de um assassinato, alguma coisa do tipo. Eu lembro, não lembro agora do título do livro, mas um que era o Immanuel Kant, né, o Kant lá de filosofia e tal, né, de esclarecimento e tudo mais, ele sendo envolvido numa investigação de um serial killer. Então, é aquela ideia de, os caras às vezes dão uma viajada, mas no mínimo é interessante para você ter ali alguns contatos, por mais simples, né, que sejam sobre a teoria do cara, mas que vale a pena aí, né, desse grande pensador. E um outro também referência, aqui já tá mesclando já episódio de filmes e séries e tal, mas esse, né, filme aí chamado Método Perigoso, do David Cronenberg, que é um diretor aí muito, né, controverso e tal, meio bizarro às vezes, com essa moça aí, que é a Keira Knightley, que pra mim, na verdade, não sei se é a Natalie Portman ou se é a Keira Knightley, mas tô brincando, porque elas são bem parecidas. Até lá no Star Wars, ela fez meio que a dublê lá da Padmé. Mas tá aí, ó, Viggo Mortensen pra você, fazendo o Freud, o Michael Fassbender, que é outro ator animal também, fazendo aí o Carl Jung, né, e também o Vincent Cassel lá, um grande ator francês, né, dentro desse filme aí. Vale muito a pena, né, que apesar aí de também tá às vezes mais focado no Jung e na relação com, acho que é Sabrina o nome dela aqui, né? Você tem então essa ideia do distanciamento que ele vai acontecer entre o, né, Jung e o Freud pelas relações que o Jung vai desenvolver com essa personagem. Mas é muito interessante também se tiver contato com esse filme. A personagem aí, ó, estava sendo tratada anteriormente com outro médico, falou, parece que você tem muito tempo ocioso, o médico falou. Ele, quais são os seus interesses? E ela, suicídio, viagens interplanetárias. Uma personagem muito interessante, e muito interessante também o que é desenvolvido lá, né, no filme em relação ao tratamento dela, né, do Jung, não só colocando em prática as ideias do Freud, mas indo um pouco mais além. E ela que, né, todo o elenco e tal, mas ela especificamente, nessa cena até, se você puder assistir, você vai ver o quanto ela realmente é uma atriz aí de, né, grande talento, que ela modifica completamente aí, né, a sua personagem ao longo da cena. É muito interessante. Quem tiver a oportunidade, vai atrás aí. E aqui agora ler alguns episódios para vocês, né, como vocês estão vendo ali, episódios que eu selecionei especificamente para ressaltar alguns pontos do Freud.
Ele está falando, ó, né, sobre a massa, inclinada ela própria a todos os extremos, a massa só é excitada por estímulos desmedidos. E desculpe aí, né, os grifos, mas é que é o meu livro, é o livro que eu li, então eu acabei grifando tudo, é claro. Tem um monte de grifo aqui, um monte de situação, é claro, que aparece pra gente de, né, anotação, não sei vocês, mas eu gosto de anotar no livro, gosto de grifar certinho e tal. Mas olha lá, quem quiser agir sobre ela, sobre a massa, não precisa de nenhuma ponderação lógica de seus argumentos. Tem de pintar as imagens mais fortes, exagerar e repetir sempre a mesma coisa. Então, ficar esperto nessa ideia aí, né, de como um líder às vezes consegue manipular então, né, as massas através desse discurso aí, ó. E aí vem também o que ela exige de seus heróis e forças, né, se você tá vendo aqui, deixa eu ver onde eu chego aqui, ó, né? O que ela exige de seus heróis e força, inclusive violência. Ela quer ser dominada, oprimida e temer seus senhores. No fundo, completamente conservadora, é ela a massa, né, gente? Tem a mais profunda aversão a todas as novidades e progressos e um respeito ilimitado pela tradição. Já ouviu falar da família tradicional brasileira? Bom, as massas humanas nos mostram novamente a imagem familiar do indivíduo extraordinariamente forte em meio a um grupo de companheiros iguais. Imagem também contida em nossa representação da horda primordial. O Freud ele vai, né, atrás até lá daquela ideia justamente do momento original, pré-histórico e tal, de falar de horda, de tribo, é bem interessante. E a psicologia dessa massa, como a conhecemos pelas descrições tantas vezes mencionadas, o desaparecimento da personalidade individual consciente, a orientação dos pensamentos e dos sentimentos nas mesmas direções, o predomínio da afetividade e do psíquico inconsciente, a tendência à execução imediata dos propósitos que surgem, corresponde a um estado de regressão a uma atividade psíquica primitiva. Não sei se a gente vira, né, meio animal aí sob esses discursos também, sobre essa, né, ótica ou moral aí do rebanho ou da horda, como ele está usando aqui também. Olha lá, nos parece uma revivência da ordem, né, da horda primordial, assim como o homem primitivo está virtualmente conservado em cada indivíduo. Olha outro grifo aqui. Temos de concluir que a psicologia da massa é a mais antiga psicologia do ser humano. O que isolamos O que isolamos sob a forma de psicologia individual, desconsiderando todos os restos da massa. E aqui também, a psicologia individual tem de ser antes tão antiga quanto a psicologia das massas, pois desde o início houve dois tipos de psicologia. Ele fala, né, dos indivíduos e a do coletivo aí. Outro trecho também interessante aqui é essa questão, né, de que ele trata lá em cima, na verdade, ó, ele fala que a libido que mantém as massas coesas é de natureza homossexual ou heterossexual, pois ela não é diferenciada de acordo com os sexos e desconsidera inteiramente, de maneira especial, as metas da organização genital da libido. Aí uma outra coisa que vem aqui, ó, da mesma maneira, o amor à mulher rompe as ligações raciais de massa, o isolamento nacional e a organização em classes sociais, realizando assim feitos de importância cultural. Parece certo que o amor homossexual é muito mais compatível com as ligações de massa, mesmo quando surge sob a forma de aspiração sexual desinibida, um fato notável cuja explicação poderia levar longe. Então talvez aí o Freud toque alguns pontos interessantes também sobre esse conceito de massa, né? A relação aí também que ele coloca de libido, de recalque, essas relações aí também, como já falei anteriormente, que precisa ler para entender melhor, que eu não sou bom nessa parte mais do, né, ego, superego, id, por aí vai. Mas espero que você tenha gostado da dica de livro aqui. Se você ainda não conhece, então vai atrás para tentar entender melhor esse comportamento de massa que nós temos aí. E é claro, se você não deu like ainda no vídeo, dá um like aí no vídeo já, por favor. Ativa o sininho, se inscreva no canal se não é inscrito e também segue a gente no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, valeu, espero que você tenha gostado e até a próxima dica de livros aqui com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!